cargos eletivos, né? Ele não tem especificamente para os cargos concursados, que tem toda os requisitos legais, né, para que a pessoa possa tomar posse. Então ali já há um filtro quando ele vai tomar posse, de ele apresentar documentações em que ele é uma pessoa que não tem mácula ou não tem nada ainda específico juridicamente. Óbvio que ele não vai ter aquele condão se ele tiver um processo em que ele já foi estabelecido num colegiado, né, mas ele tem um prazo e está em recurso numa instância superior, ele não tem um condão que foi dado no ficha suja, ficha limpa, esse funcionário efetivo. Ele não tem, né, esse aspecto, é apenas um aspecto do comissionado, também de cargos eletivos que está sendo estabelecido, né, por lei, essas questões do ficha limpa e ficha suja. A questão do meio ambiente. Hoje se fala na questão dos reutilizáveis, dos descartáveis e de toda forma de amenizar os problemas causados ao meio ambiente em vista da voracidade da ação humana sobre a terra. Como garantir a destinação correta do lixo? Saneamento básico, coleta e tratamento do esgoto. Essa obra vai terminar? Olha, primeiramente eu quero ressaltar o seguinte aqui, né, na questão meio ambiente. Nós nomeamos a primeira engenheira florestal na cidade de Marília. Marília não tinha uma engenheira florestal, para se ter uma ideia. Com todo o seu tamanho, com toda a sua dimensão, né, não tinha, nós nomeamos. E nós nomeamos uma pessoa em cargo de comissão, né, mais técnica, não é política, né, que foi uma engenheira florestal também, para estar na Secretaria de Obras para os licenciamentos ambientais. Então, nós já temos uma formação aí, e temos também uma que está em cargo de comissão, que também é técnica, que tem todo um estudo na área de ambiental, né? Faz todo um procedimento na área ambiental. Então, a gente ressalta que nós já temos essa preocupação com o meio ambiente e já estabelecemos, né, até nesse sentido, já imediato, as nomeações dessas pessoas que tramitam e trabalham na área de meio ambiente. A questão do lixo é um problema brasileiro como um todo, né? Então hoje está se formatando, né, novas questões de como, né, destinação, como se dá a destinação do lixo. Nós temos que Marília nunca teve um aterro sanitário, né, sempre foi jogado, né, in natura. Primeiramente se jogava aos redores aqui da cidade, tem lugares aqui da cidade, e que acabou aí virando um bairro, e ali era um lixão, por exemplo. Aí o lixão foi ali pro lado de Avencas, ali na Olaria, que teve por muito tempo ali uma grande erosão. Isso na época do Camarim, a destinação do lixo foi lá, tudo in natura, não teve nenhum tipo de controle, nunca teve controle ali. Aí depois, com encerramento dessa questão ali, foi da Olaria, né, que encerrou, né, a partir do momento que ficou aterrado toda essa erosão, uma erosão muito enorme, a gente conhecia aquela localidade, veio um pouco mais para perto da cidade o lixão. O lixão, ele estão numa área que é urbanizável, isso que é o pior de tudo, né? O lixão está numa área que ela pode se tornar urbana. Essa é uma grande realidade. Então, quer dizer, a falta de capacidade de entendimento que não se deve colocar lixão onde possa ser urbanizado. Isso manteve-se a mesma ideia do que era no passado, que se jogava o lixo in natura próximo à cidade, a cidade chegou no lixão. Assim, a cidade vai chegar lá, não tenho dúvida. Ou por meio de casas, alguma coisa assim, ou mesmo condomínios ou chácaras poderiam e podem ocorrer uma situação dessa. Então nós temos que entender que lixo e esgoto nós temos que colocar em lugares que não poderão ser tão próximo à questão de urbanização. Então eu vejo que isso é importante a gente ressaltar, né, que a toque de caixa, né, se estabelece a forma. O lixão lá foi também colocado in natura, depois é que ele foi controlado, a partir do momento que a CETESB começou a multar. Essa multa de 1 milhão que outro dia saiu aí, muita gente pensa que é de agora, mas não, é de 1991, uma multa de 1 milhão
que o município tem que pagar, mas justamente por causa esse lixão in natura ali em Avencas, né? Não nesse da Olaria, mas nesse novo. Já quando ele começou, já começou a CETESB a atuar ali, né? O Ministério Público, né? O curador do meio ambiente atuar, e de 91 hoje uma multa de 1 milhão. Veja só como que as dívidas da cidade vai se aumentando por falta de fazer, né? De obrigação de fazer, de agir. Então a questão do esgoto. Questão do esgoto, nós estamos com uma licitação aí que dá para se sair. Conseguimos 64 milhões no governo federal, né? É uma obra que no total dá 108 milhões, né? O dia 19, né? Se não houver briga entre as empresas, que é o maior problema numa licitação de um porte desse, é que as empresas aí são empresas de porte de médio, grande para grande mesmo, né? É que vem disputar uma licitação dessa. Muitas vezes há questionamento. Já tinha sido aberto uma vez, houve questionamento, se mandou para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas viu 3 questões que ele apontou como ter que modificar, foi modificado, e hoje está aberta a licitação novamente. Se não houver briga em nenhum momento entre as empresas, né? E se não houver algum adversário querendo colocar uma pimenta ali, querendo colocar alguma coisa no meio do caminho, que isso pode acontecer, infelizmente, porque nós temos adversários aqui na cidade de Marília que não pensam na cidade de Marília, essa é a grande realidade, né? Então ele quer tumultuar, ele não quer ver o crescimento da cidade. Então, se houver tudo correto, eu não tenho dúvida que ainda esse ano começaremos essa obra muito importante para a cidade de Marília, que é o tratamento de esgoto, e isso nós já realizaríamos desde já essa obra aqui na cidade de Marília. Alguma questão em relação aos meio ambiente? Não ficou muito clara a questão do lixo, que o Natura falou assim, o fato que pretende fazer. Então, a gente falou que é uma questão do problema no Brasil como um todo. E hoje a gente recebe propostas de formas de como está fazendo essa destinação. Então, já apareceu lá esse sistema israelense, esse sistema dinamarquês, esse sistema alemão. Então, tudo isso a gente está colocando em análise, né, junto aos nossos técnicos, de uma maneira geral, para ver qual a melhor matriz, vamos colocar assim, para que a gente possa ter aí a destinação do nosso lixo. O aterro sanitário, isso vai ser proibido no Brasil, né? Então vai ter que ter uma destinação diferenciada, mas nós temos aí como importante um aspecto de uma usina que a gente possa estabelecer uma reciclagem de material que pode diminuir aí de pelo menos de 20% a 30% daquilo que hoje vai para um aterro, né, que são materiais reciclados, né? Você tem como ter ali nas condições de uma boa matriz, né, um aspecto de transformar esse lixo em energia e transformar esse lixo em adubo. Então, nós temos aí várias matrizes que vêm sendo apresentadas, mas ainda não temos aí uma questão definida da qual a melhor forma. O grande problema é que não se fez a lição de casa quando devia, porque estamos tendo que fazer o transbordo, gastando mais de 700 mil reais por mês, nesse sentido, muito caro, né? Porque não se fez a lição de casa. Quando estava finalizando esse aterro controlado, já teria que ter, no mínimo, a licença de um outro aterro, e não foi feito isso à época certa, por isso que hoje estamos tendo que colocar dinheiro, né? Jogar dinheiro no lixo, né? Essa é a grande realidade no aspecto, né, de que temos que fazer esse transbordo, tendo esse custo aí de mais de 700 mil reais ao mês. Com 300, 400 mil reais você pode controlar esse lixo dentro de um aterro aqui, mas eu vejo que só aterro é pouco. Nós temos que saber utilizar desse lixo, saber que ele tem questões econômicas importantes nele, que é a energia e que é a transformação desse lixo em adubo.
coleta seletiva? Olha, então, essa questão da coleta seletiva, nós temos aí a grande questão de fazer cooperativas nesse aspecto, né? Ou o aspecto também da gente, já tem algum estudo nesse sentido, na cidade, fazer um piloto em uma região da cidade, onde em tais dias da semana haverá, né, uma coleta de materiais recicláveis, né? Seja papel, seja vidro, seja metal, né? Seja latinha, né? Cerveja, de refrigerante em geral. Isso daí já seria uma maneira já importante da gente ter aí a questão de uma coleta seletiva, e você já diminuiria bastante aí o transbordo, vamos dizer, né? Desse lixo, que acaba indo esse material reciclável junto ao resíduo, né, daquele material orgânico que não tem condições de reciclagem. Ainda uma questão, planejamento urbano. Em todas as campanhas se discute a questão do desfavelamento. De que forma fazer isso para que as pessoas que estão na periferia possam participar desse processo? Como garantir ou amenizar o déficit de moradias? Olha, no Brasil, de uma maneira geral, nunca teve uma política habitacional, né, importante. Isso há 8, 10 anos atrás. Com o governo Lula se criou aí esse grande programa do Minha Casa Minha Vida, que está dando condições, né, principalmente às famílias mais carentes, de oportunizar elas, né, uma residência digna para sua família. Isso daí nós já estamos conquistando junto ao governo federal, tanto é que nós já temos por volta de 700 e poucas casas já construídas e pessoas já morando nessas casas, ali em Padre Nóbrega, né, no Cavicchioli, e ali no Nova Marília, mais próximo ali do CDHU, do SESC Senat, né, que ali é o Rubens Conjunto Habitacional. Então, nós vamos trabalhar muito nessa questão de buscar o Minha Casa Minha Vida para ter aqui na nossa cidade, bem como parceria com o governo do estado, através do CDHU, né? Mas é uma formatação diferenciada do Minha Casa Minha Vida, que os valores são subsidiados, esse do Minha Casa Minha Vida. Mas não podemos, né, deixar aí também esse aspecto de ter essa parceria do governo do estado no CDHU. Mas o mais importante é que a gente vai estabelecer uma política pública, né, municipal, né, de saber a quem efetivamente disponibilizaremos essas casas. A própria lei federal já diz que tem um percentual que você pode destinar a pessoas que estão morando em áreas de risco, em áreas específicas de favela, em áreas que não é para ter moradia, como a área de preservação permanente. Então nós já estamos até estabelecendo, né, isso hoje já em Marília. Então nós temos 3 situações em Marília que serão contempladas já com Minha Casa Minha Vida, que está sendo construída ali, de frente praticamente ali ao Poço Gigantão, que ali onde é o Linhão hoje, né, lá no Santa Antonieta, são em torno de 40 famílias. Ali no Jânio Quadros, vejam só, para regularização do Jânio Quadros, que tem mais de 20 anos, ninguém ainda tem a escritura daquelas casas, né? Pessoas já faleceram, dá problema na questão de sucessão, tudo. Não se tem ainda a regularização daquele conjunto habitacional. Para fazer essa regularização, o Ministério Público, né, autuou o CDHU de que tem que haver a retirada ali de famílias que estão em áreas que são de APP, em áreas institucionais. Nós também já estamos dando uma destinação a essas famílias, que é no Marina Moretti, que é nesse conjunto que vai ao Linhão, assim como no Altaneiro também nós temos ali famílias que estão numa área e que era a área de lazer, né, e que não poderia haver moradias. Mas tudo isso essas pessoas estão morando aí há 20, 30 anos. Então foram os próprios políticos à época que empurraram essas famílias a essa situação, né? E não deram dignidade nenhuma a essas famílias, não acompanharam em nenhum momento essas famílias
né, apenas empurrado. E hoje, eu não tenho dúvida que, né, poderá acontecer de essas famílias serem empurradas, como não temos mais assim a nossa cidade pela sua geografia, né, a expansão dela, né, e que poderia estar indo para alguma área como essas que houveram no passado, eles vão jogar pessoas lá no buracão, lá no Itambé. Essa é a grande realidade, eu não tenho dúvida disso, porque são políticas que fizeram no passado, né, de maneira irresponsável, né, fazendo com que famílias, né, não fossem assistidas, apenas empurradas por uma situação de moradias indignas. Mas nós já iniciamos um processo, né, em que tapinha nas costas não cria direito. Nós vamos estar criando direito através de leis bem específicas municipais, de acordo com aquilo que temos na questão do Minha Casa Minha Vida, né, daquilo que já está prescrito em lei federal, bem como do CDHU, também preservando aí uma melhor, né, condição a essas famílias que estão morando em situações indignas na cidade de Marília. Candidato Tiziano, a pergunta que eu formularei tem conotação, evidentemente, com o planejamento urbano, educação, enfim, era para ter feito anteriormente, mas no final ficou mais condizente no meu sentido. Qual é o programa que o senhor vê em relação ao acolhimento dos idosos, principalmente no mundo, né, com o crescimento que nós estamos tendo em relação aos menos favorecidos, quanto a uma rede para acolhê-los, que, pelo que nós sabemos há pouco já na nossa comunidade, já existe uma gritante situação de amparo em relação a essas pessoas. E não é difícil de ver aqui, não. A idade aqui me parece que é predominante entre os participantes daqui, né? Média para adiante. Então é uma situação que nós vamos viver realmente daqui a pouco tempo. Os mais carentes estão sentindo isso hoje com ardência. Qual é o seu programa nesse sentido para o acolhimento imediato, sem que se faça das praças públicas essa situação de quiosque, etc. Nada contra, mas uma coisa que seja mais cara, digamos assim, no sentido de acolher e de que eles se sintam realmente restabelecidos na nossa sociedade. Olha, uma questão importante que o Cláudio trouxe aqui. Eu digo que a maioria hoje, que é juventude, praticamente vai ser a maioria dos idosos no futuro. Então, praticamente, hoje a maioria no Brasil é juventude. Mas essa juventude de hoje, a tendência é de nascer a maioria dos idosos em tão pouco tempo, como você disse. Então, é importantíssimo sim a gente já pensar, né, como ter políticas públicas, né, nesse sentido de atendimento ao idoso. Então, já estamos tendo problema nesse aspecto, né, e principalmente nas famílias mais carentes, né? Então, quando a gente vê aí a terceira idade, né, que tem aí vários clubes, né, tem vários centros comunitários sendo usados, né, no sentido da diversão, a gente vê esse aspecto da diversão. Agora imagine o quanto que tem, são pessoas ainda que, né, pela sua idade ainda estão ativas, né, têm uma saúde. Agora a gente não vê quantos idosos que estão nas suas casas com dificuldades por saúde, dificuldades físicas, né, e são muitas, sem dúvida alguma. Imagine se a gente não tiver uma política pública começando a ser estabelecida nessa questão de atendimento ao idoso, principalmente ao carente. Então nós temos que ter sim uma política nesse sentido. Nós vamos estabelecer uma política de centros de convivências ao idoso, que é importante, ali não só como uma forma de lazer, mas como uma forma de educação, como uma forma de saúde,
né, que é importante. Então, ali ter psicólogo, ali ter médico, ali ter fisioterapeuta, que é importantíssimo, né, e terapeuta também, que sempre necessários, né, nessas questões. Então, nós já temos que sim ter uma política pública voltada às pessoas de terceira idade, né, e já planejando isso. Se hoje podemos colocar, né, que a cidade ela está bem dentro da média geral, bem no aspecto do atendimento à criança, no aspecto da educação, através de berçários, EMEIs e EMFs, nós estamos dentro de uma condição boa, né? Nós vemos que essas crianças de hoje, essa juventude, né, o adolescente, como a gente disse, vão ser a maioria daqui tão pouco curto tempo. Será que nós vamos dar as mesmas condições que demos a ela nessa época da vida dela? Essa é a grande questão que nós temos que pensar sim, a questão do idoso, e nós já estamos pensando aí de termos um centro-dia, por exemplo, ao idoso, né, nesse centro de convivência. Então, ali tendo a saúde, tendo o lazer, tendo o esporte, né, tendo o psicólogo, para poder ter ali um atendimento público, principalmente ao carente. Essa é a grande realidade, o atendimento ao carente, porque a gente sabe que quem tem condições financeiras, né, a família tendo, ela nunca vai ter algum problema de desatendimento àquela pessoa com idade, né? Até no sentido de que, se ela não ficar com o familiar, com o dinheiro dela, ela pode ir num asilo, né, que é privado, e ali ter todas as condições de moradia, de saúde e tudo mais que é para a sua vida. Mas vamos sim olhar, ter esse olhar já para o futuro, que é a questão da terceira idade em políticas públicas aqui na cidade de Marília. Terezinha? Queria completar. O prefeito falou, aqui em Marília nós temos o Quero Vida, o centro-dia, que fica ali na Avenida Brasil, próximo ao terminal urbano. Hoje tem 50 idosos, né? Assim, o povo aí fora fala que é uma creche de idoso, mas não é creche. São aqueles idosos que a família não tem condições de deixar sozinho em casa, então a prefeitura tem o transporte, busca no domicílio, passa o dia lá com toda a equipe, multiprofissional, e retorna no final da tarde. Em novembro agora, esse centro-dia funciona desde 2001, aqui no centro da cidade. Em novembro, né, prefeito, vai inaugurar o Quero Vida lá no Leonel Brizola, já está prontinho, está faltando a mobília, também nesse estilo do centro-dia, e futuramente na Zona Sul. Então, assim, existe já um trabalho que não aparece, né? As coisas não aparecem. Isso é proposta, né? Isso é proposta, né? Não, ela já está acontecendo, né? Tá bom. Os temas que nós, enquanto Comissão de Justiça e Paz e Conselho de Leigos, que nós colocamos para discussão, foram esses. E agora, então, a gente vai dar a palavra ao Padre Edson, e se alguém tiver alguma outra questão, tá, a gente tem um tempo para ser... Eu queria só a questão da assistência social, uma questão bem pontual, porque hoje pela manhã eu estive lá na Associação Clemente Mionnet, e me parece que ela atende de 50 a 70 daqueles moradores que são andarilhos, que são recicladores, que são moradores de rua, e é uma associação que está funcionando há pelo menos 12 anos, e nós temos assim um grande medo de que esse trabalho todo se perca, porque há um impasse, me parece que foi até dado ação de despejo no prédio lá da Nelson Spil. Então, me parece que será resolvido isso numa reunião segunda-feira, e parecer que ideia a gente tem dessa associação, porque são 50, 70 desses nossos moradores, dos quais ninguém quer. Começou o projeto lá na Fátima, mas tinha muitos estudantes e muitas residências ao entorno, então as pessoas não querem ver os pobres nem os fedidos. Então, a gente se pergunta como é que vamos fazer com esses 50 que
tem lá um lugar para tomar banho, para fazer refeição, um lugar diferencial para também trocar roupa. Como é que vamos trabalhar com esse problema que é pontual? Olha, nós estamos sabendo desse problema, né? O poder público vai acolher essa questão para si, não vai ser mais uma associação, né? Nós vamos estar acolhendo esse público para o município, vai ser uma despesa que o município vai ter, mas nós entendemos que é uma questão social, que nós temos que dar atendimento a essas pessoas, como você bem disse aí, né? Os fedidos, os excluídos, né? Por um infortúnio da vida, a gente nunca sabe, né? As condições que levaram aquela pessoa a estar nessa situação. Aqui ninguém de nós estamos imunes de talvez um dia estarmos nessa situação, primeiramente isso. Ninguém aqui está imune, né? Essa é a grande realidade, porque ali são seres humanos, nós somos seres humanos, né? Então, essa é a grande realidade, nós vamos assumir, sim, essa questão ali da instituição. Então, isso bem claro, bem definido. Na segunda-feira a gente terá essa reunião para resolver essa questão e o município estar assumindo, sim, todas essas condições aí das pessoas que ficam, né, nessa situação. No fundo, Valmir, era a mesma questão? Ou... A minha questão é voltar no Conselho Municipal de Saúde e nos Conselhos Locais de Saúde. O projeto único dos Estados Unidos investiu 30 milhões em aparelhagem e equipamentos no município de Marília. E aí foi dividido entre uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a FUMES, a Fundação Municipal, que é a FAMEMA, e o órgão do Estado, no caso aqui, que antigamente era a TIR, né? Não sei se hoje continua com essa nomenclatura. E aí, a gente fez a formação de 7 conselhos, começando lá no Chico Mendes, no São Judas, no Nova Marília. Foi escolhido 7 unidades, no Altaneira, e aí a gente tinha 7 conselhos funcionando, e esses 7 deveriam se multiplicar, mas não houve interesse do município, da Secretaria Municipal, juntamente com esses outros parceiros, né, junto com a comunidade, e está dando continuidade nesse projeto. E hoje, para mim, sinto muito, mas a gente vê que nenhum conselho na cidade de Marília funciona mais, nem o da Nova Marília. A gente batalha lá com a gerente, mas a gente percebe que a Secretaria Municipal, junto com os demais membros, não tem interesse nenhum que esse conselho funcione, porque ele só fica cobrando. E é a questão, que você sabe bem disso, do ponto do funcionário, do ponto médico, de cumprir o horário médico, da consulta médica e tantas atividades que deveriam ser prestadas pelo município e não é. O que você pensa sobre isso? Olha, de maneira geral, eu vejo que a grande questão aí do não funcionamento que se torna aí uma apatia, podemos dizer, é por causa justamente de quem estava à frente do poder público, né? Então, cabe muito ao político, né, que está administrando a cidade e está como liderança da cidade, de poder estimular aí a questão dos conselhos estarem ativos. Isso vai ser uma prática nossa, né? Isso vai ser uma prática da gente estimular que é necessário a população, né, discutir seus problemas. Então, eu vejo aí que faltou muito engessar de uma forma, enquanto um programa de Estado, não um programa de governo, estabelecer dessa forma de Estado, porque não importa quem vai ser, né, o futuro próximo prefeito por tantos e tantos anos, né, através das eleições, mas que ali se estabeleça que sempre vai ter esse programa. Então, a questão dos conselhos, eu vejo isso. A maneira que politicamente sempre foi feito aqui na cidade de Marília é de que sempre se resolvia no segundo andar as questões políticas da cidade de Marília. Não ia junto ao povo. E isso nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar estimulando cada vez mais, não só esses conselhos da saúde, mas todos os demais conselhos existentes na cidade de Marília. Não poderia deixar de fazer esse comentário.
uma vez que eu não acompanhei o processo de Marília, faz um ano que eu voltei para cá, mas não sei até quantas vezes você teve que responder essa questão, uma vez que você assume agora a reeleição, no caso, né, porque houve uma denúncia. Mas a pergunta que